Olá, já estamos ao vivo para mais uma live aqui no Instagram do Núcleo de Formação. Olá, vamos entrando. E hoje a gente vai ter o professor Marcelo Danukalov, ele que é professor também da Escola da Família aqui da Brasil Paralelo. Essa é a nossa segunda live aqui pelo Instagram do Núcleo. Nós já fizemos uma primeira live com o professor Guilherme Freire, mas infelizmente não ficou salva. Nas próximas, essa a gente vai tentar deixar. Então eu já vou convidar aqui o professor, enquanto vocês vão entrando. Vamos ver se o professor já está online aqui. Aqui, consegui. Show de bola. Bom, professor Marcelo, ele é doutor em psicologia. Olá, professor, tudo bem? Tudo bom, Georgia? Que alegria! Alegria minha. Opa, deixa eu só ajeitar aqui. Tô com o volume baixo. Então, estava apresentando aqui para o pessoal, a gente tinha anunciado ontem que íamos fazer essa live. Bom, tinha deixado então uma caixinha de perguntas para o pessoal interagir, colocar suas dúvidas, e acho que vai ser legal que a gente mantenha, né, com as perguntas do pessoal. Mas antes disso, professor, conta um pouco sobre o seu próprio curso com a gente lá no Núcleo de Formação na Escola da Família. Legal. Bom, antes eu queria agradecer muito o teu convite da plataforma Brasil Paralelo. É um prazer enorme. Eu sou fã da Brasil Paralelo desde quando ela começou. Tenho grandes amigos aí dentro e para mim é uma honra estar começando, né, a Escola da Família. Acho que é um projeto belíssimo, belíssimo e tem tudo para dar ótimos frutos muito adocicados. E a gente começa com um curso muito bonito, que é um curso que fala sobre maturidade de pais e filhos, né? São aproximadamente 10 horas de curso, divididos em 10 aulas, né? E que a gente vai falar sobre vários temas muito importantes que dizem respeito a esse processo belíssimo, os processos de desenvolvimento da condição humana, os processos de amadurecimento da condição humana. Vamos falar sobre emocionalidade, vamos falar sobre virtudes, vamos falar sobre choque de gerações, vamos falar sobre educação para o sacrifício, que foi abandonado de uns tempos para cá, tudo na mão dessa juventude. Vamos falar onde os pais erraram, principalmente, né? A gente tem que fazer uma meia-culpa, né? Eu, como pai da geração X, também cometi alguns erros, né? E não há problema algum você olhar e falar, puxa vida, o que precisa ser consertado nessa história, né? Porque se antigamente era muito difícil nós mantermos filhos vivos, hoje é muito mais fácil mantê-los vivos, mas é muito mais difícil mantê-los sãos, equilibrados emocionalmente, espiritualmente, porque a quantidade de informações que não são lá muito auspiciosas é enorme e a gente tem que tomar muito cuidado. Então, eu espero que o pessoal goste e, desde já, torcendo para que seja mais um sucesso estrondoso da Brasil Paralelo. Muito obrigado por eu estar com vocês. Show de bola. Nós já contamos com mais de 1.500 membros na Escola da Família e nós estamos ainda no período de pré-venda. O que significa isso? Nós estamos agora oferecendo um desconto, porque nós ainda não temos aulas disponíveis na plataforma. O curso do professor Marcelo vai estar disponível a partir do dia 1º de abril. Então, o pessoal que quiser já entrar agora com desconto vai conseguir acessar o curso no dia 1º de abril. E outro detalhe também que é importante contar, que aqui no Instagram do Núcleo a gente está soltando uns trechinhos para dar um gostinho para vocês da riqueza que está sendo o conteúdo do professor Marcelo na Escola da Família. Então, quem quiser dar uma conferida aqui no perfil do Núcleo mesmo, a gente está com bastante vídeos ali, uns materiais legais, e ao longo da semana que vem a gente vai colocar mais também. Beleza? Então tá. Professor Marcelo, vamos começar respondendo as perguntas? Vamos lá. Estou super ansioso para saber o que perguntaram. Show de bola. Bom, eu anotei, né? Recolhi as perguntas e anotei aqui. E vamos começar então. Uma pergunta bem bacana. A primeira é: o que é ensinar na virtude? Ensinar nas virtudes. Olha só, eu tenho atendido, Jorge, muitas famílias que procuram orientação filosófica. Elas chegam e falam, puxa vida, eu acho que nós perdemos a mão da educação dos nossos filhos, né? Ele não nos obedece, ele não segue as regras. E daí, invariavelmente, quando eu pergunto, quais regras? Que regras que foram pactuadas?
né? Invariavelmente os casais se olham, né? Estão claras as regras, né? São objetivas, porque uma reclamação dos filhos ela só é efetiva na medida que um acordo foi quebrado, que um pacto foi quebrado, né? E eu dou um curso de comportamento humano há muitos anos já, e eu trabalho com a questão de valores, de princípios, de virtudes. E sempre na primeira aula eu peço para os alunos levantarem e colocarem na lousa os valores que eles julgam que são importantes para que a vida deles seja uma vida mais feliz, mais auspiciosa. Invariavelmente todos param um tempão e ficam, nossa, que pergunta difícil. Mas se você não tem valor, você não tem critério para tomar decisão na vida, né? E nesse momento, parece que a mente se expande e fala, puxa vida, eu nunca pensei nos meus critérios. E um dos grandes amigos que eu tenho, o Herbert, ele participou na última turma, né, de pós-graduação, e quando eu convidei ele para ir na lousa, ele não titubeou. Ele colocou prudência, justiça, fortaleza / coragem, temperança, fé, esperança e caridade. Ele colocou as 4 virtudes, que são as virtudes cardeais, né? E ele colocou as 3 virtudes teologais. Só isso já basta para você educar uma pessoa dentro das virtudes, né? As virtudes elas são necessárias para que você atinja aquilo que o Aristóteles chamava de excelência humana, né? A tua arete, para que você possa desabrochar. Mas é importante que no dia a dia, na família, esses termos, primeiro, sejam utilizados, sejam compreendidos e que a gente tenha, Georgia, uma metodologia, né? Com 4 anos de idade, com 5 anos de idade, o que o meu filho tem que estar fazendo já para que ele possa ser um menininho temperado, né? Para que ele desenvolva aquilo que vai fazer dele um adulto bem-sucedido na vida, um adulto responsável, um adulto feliz, né? Então, ensinar nas virtudes nada mais é do que você estudar primeiro o que vem a ser as virtudes, estudar Aristóteles, Santo Tomás de Aquino, grandes almas que nos legaram informações de grande substância, colocar isso na sua vida, né? Criar um território conversacional que seja comum dentro da tua família e estabelecer um plano, uma metodologia, para que diariamente você consiga fazer com que o seu filhinho, sua filhinha seja mais prudente, mais justa, mais corajosa, tenha mais temperança, né? Trabalhe na caridade, no dia a dia, tenha esperança e fé, né? É fácil falar aqui, mas é difícil colocar em prática. Muito difícil. Precisa ser aquela coisa homeopática, né? Todo dia um pouquinho, todo dia um pouquinho. Com certeza. Inclusive, professor, tem uma pergunta que é bem parecida com esse assunto que a gente está tendo aqui, que a mãe, né, perguntou justamente essa dúvida. Como ensinar a paciência em crianças de 4 a 5 anos? Olha, essas respostas que eu vou dar aqui são respostas muito genéricas, né, Jorge? Para cada pergunta, nós precisaríamos investigar muito mais, ver o contexto, ver a circunstância. Mas eu acho que, assim, a primeira coisa para ensinar paciência para uma criança de 4 ou 5 anos é nós nos perguntarmos enquanto pais, né? Eu sou paciente na educação do meu filho? Eu tenho paciência? Né? Porque, assim, uma criança de 4 ou 5 anos, né, ela ainda não está madura o suficiente para ter a paciência, por exemplo, de um adulto, né? Mas é importante a gente se perguntar, né? Puxa vida, qual é o meu temperamento? Uma mãe colérica que não saiba que o temperamento dela é colérico, ela pode manifestar comportamentos com a criança que passam muito longe daquilo que ela quer que a criança se desenvolva. Então, a primeira coisa, isso é muito interessante, né, Georgia? Todas as famílias que me procuram reclamando dos filhos, durante o processo de orientação filosófica, fica muito claro para todos eles que, assim, o problema é com a gente. O problema, na grande maioria das vezes, é com os pais. Né? E os pais precisam ser muito corajosos, né, para olhar para trás e falar, ok, eu errei, mas vamos, né, acertar o rumo aqui das velas e do leme, né, e direcionar melhor a educação. Educar é sempre um desafio, né? É sempre um desafio. A gente estuda para tudo, Jorge, na vida. Absolutamente tudo. A gente estuda para aprender a cozinhar melhor, para aprender a falar uma língua melhor, mas a gente não estuda para as duas coisas mais desafiadoras e mais belas da nossa vida. Ser pai, ser mãe, ser marido, ser esposa. Pois é. E dá para estudar. Dá para estudar para a gente ser melhor, né? Que bom. E justamente esse é o objetivo da escola da família. É ter um lugar. Perfeito.
onde as pessoas que têm esse anseio, né, essa dor, onde é que eu busco, procuro, vou atrás de livros. Aí aqui a BP entrou com esse projeto maravilhoso, que é convidar grandes profissionais, né, para fazer parte de uma formação para pais. Perfeito. Uhum. Perfeito. Bom, então tem uma pergunta curiosa aqui agora. A pessoa colocou assim, essa frase: você não tem filhos, você não sabe como é. Essa frase vale? Isso é uma pergunta. Ótima pergunta. Pode valer e pode não valer. Né? Pode valer e pode não valer. É uma frase perigosa. Por quê? Porque se nós falarmos que eu não tenho filho, então não tenho direito de me posicionar sobre o que vem a ser uma boa educação, eu estou entrando naquela armadilha meio progressista do lugar de fala. Sabe? Se eu não sou mulher, eu não posso me pronunciar sobre a legalidade ou não do aborto. Isso é muito perigoso, muito perigoso. Né? Eu acho que a gente precisa, primeiro, identificar a autoridade da outra pessoa, porque às vezes ela tem uma grande autoridade, ainda que não tenha filho. Porque se eu falar, olha, quem não tem filho não pode se pronunciar a respeito da educação, Sim. e os padres maravilhosos que ajudam as comunidades religiosas a criar filhos de uma maneira muito mais virtuosa? Né? O padre aqui na minha paróquia, ele não tem filho. Né? E as homilias dele são bênçãos, são coisas maravilhosas. Então, não. Né? Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que ficar bastante atento, porque essa coisa de respeitar todas as opiniões é uma faca de dois gumes. Né? Porque se você respeita todas as opiniões, você não está respeitando aquela que provavelmente seria mais digna de ser respeitada. Respeitar todas as pessoas é uma coisa, respeitar todas as ideias e todas as opiniões já é outra completamente diferente. Né? Então, acho que sim, acho que a gente pode aprender com muitas pessoas, independente delas não terem filhos. Perfeito, perfeito. Vamos para outra. Essa aqui é curiosa, essa próxima pergunta. A pessoa falou assim: por que temos hoje tantos vitimismos? Essa é uma pergunta. O curso que vai iniciar a Escola da Família trata muito disso. Né? Trata dos estágios, das camadas pelas quais todos nós podemos passar ou não durante a nossa trajetória existencial. E no processo de amadurecimento, a gente pode ir galgando determinadas percepções da realidade que fazem com que a gente assuma responsabilidade pelos nossos atos integralmente. Integralmente. O indivíduo que chega, por exemplo, naquilo que se convencionou chamar de oitava camada, ele olha para trás, ele não culpabiliza ninguém. Ele não culpabiliza a circunstância que ele nasceu, ele não culpabiliza o Lula ou o Bolsonaro, ele não culpabiliza os pais, ele absorve as circunstâncias, ele busca e desenvolve uma unidade integral do seu ser, assume plena responsabilidade pela sua vida e não se vitimiza para absolutamente nada. Agora, num país como o nosso, onde a cultura, uma cultura mais progressista, né? Ela se dissipou nas universidades, nas mídias, e onde a maioria da população acredita que o Estado ele é um grande pai, e ele tem que ser o responsável por conceder tudo para a gente, do nascimento ao túmulo. Né? Esse tipo de crença é um tipo de crença que infantiliza as pessoas, Jorge. Pois né? Infantiliza totalmente, né? Porque você sempre vai atribuir ao outro uma responsabilidade que deveria ser sua. Né? Uma responsabilidade de arregaçar as próprias mangas, de tentar atingir aquilo que os gregos chamavam de arete. Eu lembro sempre de uma palestra do professor Silvio Medeiros, que também é parceiro aqui da Brasil Paralelo, aonde ele fala sobre virtudes e ele nos presenteia com a definição da ética grega em contraposição com a ética da contemporaneidade. A ética grega, se você chegasse para um greguinho pequenininho e falasse, o que é ética? Ele ia falar, ética é o melhor que eu posso ser, é o melhor que eu posso dar de mim. É tudo de bom que tem dentro de mim, mas está em potência e eu tenho que transformar em ato. Uau! E daí você pergunta para a maioria das pessoas hoje o que é ética, talvez elas respondam assim, né? É o mínimo que eu tenho que fazer para não incomodar ninguém. É o mínimo que eu tenho que fazer para não incorrer em uma ação que seja faltosa. Né?
por mais ética grega, para que a gente saia daquela camada 4, né? Que é uma camada natural, importante, a gente tem que passar por ela, mas é uma camada muito atrelada a vitimismos, a um senso de opressão, a um senso de ressentimento, e isso não vai fazer nada bem, nem para nós e, consequentemente, para a nossa nação também não. Com certeza, professor, com certeza. Ótimo. Excelente. E agora uma pergunta um pouco mais prática, né? A questão, como tirar a minha filha da internet? Hoje, Ótimo. né? Hoje esse é muito bacana. Muito bacana. Primeiro, de novo, né? Será que eu quero que a minha filha saia, mas eu tô viciada também? Porque a internet, a tecnologia em geral, ela viciou pessoas. Hoje a gente tem pesquisas muito bacanas que mostram que 25% dos adolescentes estão viciados, eles são dependentes de celulares e tablets. Dependentes, a ponto de, se não tiver contato com o celular ou com o tablet, eles acabam tendo, inclusive, repercussões somáticas, corporais. Né? Porém, a gente não pode demonizar a internet em si. Ela é só um instrumento, ela é só uma ferramenta. É que ela é nova, né? As mídias digitais, elas são novas. A gente ainda não aprendeu a trabalhar com elas. Né? Mas olha só, uma coisa é meu filho ficar no Facebook o tempo inteiro, simplesmente passando e dando risada, e perdendo tempo, ou então entrando no YouTube em canais que são absolutamente nefastos, como o do Felipe Neto. E outra coisa é ele ficar 4 horas assistindo aos documentários da Brasil Paralelo. A diferença é... Então, assim, se o meu filho... Eu falo, o que você está fazendo, filho? Tô vendo O Fim das Nações. Tô vendo outro documentário aqui. Eu não posso chegar e falar, meu, para com isso. Mas ainda assim, se ele ficar 8 horas, 10 horas, provavelmente eu vou falar para ele, filho, não está na hora de pegar uma ondinha? Né? Não está na hora de correr na praia com o pai? Vamos lá, né? Levanta a bunda da cadeira e vamos viver. Né? Então, com parcimônia, tudo pode. Com parcimônia, tudo pode. Mas é necessário regras. Exato. Regras, né? As regras de que nos fala Jordan Peterson, naquele livro maravilhoso, né? O 12 Regras para a Vida, um Antídoto para o Caos. Né? Quais são as regras que foram pactuadas, que foram estabelecidas dentro de casa, que estão sendo cumpridas, que estão sendo claras? Porque a família, ela é a base da sociedade. Ela tem que representar tudo que os nossos filhos vão encontrar na sociedade lá fora. E se não existe regra na família e os filhos estão crescendo sem regras claras, muito provavelmente, quando eles chegarem na adolescência com aquele ímpeto, né, revolucionário de se colocar à prova, eles vão quebrar quais regras? Eles vão quebrar as regras da sociedade. A sociedade não vai ser tão condescendente com eles quanto nós, pais, podemos ser. Algumas regras têm que ser feitas em casa, inclusive os pais já esperarem que um dia o filho vai quebrar, para poder sentar, para poder pactuar, para poder conversar, para poder transformar o menininho num homem verdadeiro, a menininha numa mulher verdadeira. Isso é super importante. Mas como fazer com que minha filha saia da internet ou não fique tanto na internet? Eu acho que a resposta ela é complexa, mas começa por uma autoinvestigação prudente. Né? Será que eu estou viciado? Uma divisão clara. Existem coisas muito boas nas mídias, né, e que precisam ser valoradas. Vejam vocês, a gente está aqui num bate-papo super agradável, graças ao quê? Graças a esse aparelhinho mágico, né, que pode ser maravilhoso e que pode ser totalmente pernicioso. Uhum. Todo o nosso conteúdo, na verdade, ele é passado pela internet. Pois é, né? E é uma dádiva, né? É uma dádiva. Com certeza, o importante é fazer essa distinção, né? O que está acrescentando e o que não, o que está indo para o caminho oposto, né, professor? E, bom, tem uma pergunta aqui mais curiosa agora. A educação clássica é melhor do que a educação moderna? Não tenho dúvida. Não tenho dúvida. Aliás, eu acho que eu tô... Olha só o que tem aqui, ó. Trivium, quadrivium. O trivium e o quadrivium aqui atrás, né? A educação clássica, a educação cristã, ela tinha como objetivo a formação do homem, né? A formação integral do homem, né? A formação da personalidade, né? Hoje em dia, a educação, principalmente aqui no Brasil, ela está voltada para a formação de técnicos e de militantes. Formação de técnicos e de militantes. Georgia, eu passei 34 anos da minha vida em universidades.
E Não... pela minha formação, ser uma formação meio polímata, né? Eu tive uma formação múltipla. Eu dei aula em cursos de medicina, direito, fisioterapia, nutrição, comércio exterior. Eu dei aula em tudo, menos nas engenharias. Na minha área. Nesses 34 anos, Jorge, o que eu vi é uma tristeza, o depauperamento total da educação, total. Um mercantilismo, um depauperamento, uma prostituição do próprio ensino. Quando o aluno deixou de ser aluno, deixou de ser estudante, passou a ser cliente, isso criou uma quantidade enorme de sequelas para nós. Mas ainda existe vida inteligente dentro da universidade. Ainda existe vida inteligente, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. E eu acho que nós precisamos tomar determinados espaços também. Porque a universidade hoje, principalmente no que diz respeito a cursos de humanas, 95% dos professores, eles, infelizmente, têm uma tendência bastante radical, e os nossos filhos, muito provavelmente, se a gente não tomar cuidado, podem sair de lá militantes. Tem gente falando que está sem áudio. Gente, está todo mundo ouvindo aqui? Tá bom? Pois Acho é. que sim, né? Tá tudo certo com o áudio? Parece Eu que uma acho que pessoa... sim, eu só vi uma pessoa falando. Bruninho, dá uma olhada no teu aparelho aí. Às vezes é a pecinha que está na frente do aparelho. Acontece muito comigo isso. Tranquilo, então a gente segue. Que tem bastante ainda. Enquanto isso também, pessoal, tem uma caixinha com perguntas aqui na própria live. Se alguém quiser enviar alguma pergunta aqui, a gente não está acompanhando muitos comentários, mas se alguém enviar uma pergunta aqui, a gente consegue abrir também. Bom, então, vamos lá. Como ensinar a paciência? Olha, agora tem umas perguntas um pouco mais assim, mais diretas. Tem uma pessoa que perguntou assim: como lidar com a homossexualidade do meu filho? Foi uma pergunta bem particular. Acho que é um caso... Amando o seu filho. Amando o seu filho. Não tem outra resposta, né? Pouco importa se é homossexual, heterossexual, bissexual, é nosso filho, né? Nosso filho. Eu vejo muitas pessoas preocupadas com isso, às vezes pessoas até cristãs, eu falo, mas o que Jesus faria? O que ele fez? O que aparece na Bíblia? Né? É um ser humano, né? Não há problema algum nisso. Mas existe um problema mais sutil, Jorge, aí, muito mais sutil, que não é a homossexualidade em hipótese alguma, que é a sexualização precoce das nossas crianças. Né? E isso é um crime. E acontece todos os dias. Milhares de professores pelo Brasil estimulando a sexualidade de crianças muito pequenininhas. Então, muitos professores, às vezes, chegam para crianças pequenas e estimulam a beijar na boca, o menininho beijar na boca do outro menininho, tá? E o menininho beijar na boca da outra menininha para ver o que sente. Né? O problema não é beijar na boca do menininho, o problema é beijar na boca de qualquer criança. A criança precisa brincar, a criança precisa viver a sua ludicidade, criança precisa ser feliz, criança precisa ser criança. E outra coisa, por mais que esses professores queiram sexualizar as nossas crianças precocemente, o cérebro dessas crianças não está ainda maduro para vivenciar a sexualidade. Claro. As estruturas que vão gerar o nosso instinto sexual, ali pela puberdade, pela adolescência, só começam a amadurecer nesse período. Só Sim. nesse período. Então, o crime é a sexualização das crianças. Né? Homossexualidade não é nada. Homossexualidade é uma coisa normal. Existe desde que o homem é homem. Então, ame seu filho. Ame verdadeiramente seu filho. Né? Mas esteja atenta à sexualização precoce das nossas crianças. Isso é terrível. Isso é terrível. Exato. Começa tão cedo, né? Professor, eu consegui aqui 6 perguntas. 7 pessoas conseguiram mandar perguntas agora. Que bacana. Olha só, inclusive tem uma aqui bem parecida com esse assunto que a gente tá, que é qual a autonomia dos pais diante de escolas doutrinadas, desculpa. A autonomia de tirar o filho dessa escola e procurar uma escola melhor. Simples assim. São poucas, mas existem. Tem até um parceiro nosso aqui,
da Brasil Paralelo, que eu acho que a maioria conhece, que é o professor João Malheiro, que tem a Escola Porto Real, lá no Rio de Janeiro, né? E que, para mim, assim, pelo pouquinho que eu conheço, é um grande modelo, mas é difícil, é cada vez mais difícil nós encontrarmos boas escolas. Tem uma escola cristã católica aqui em Santos, e um amigo meu foi conversar com a diretora dessa escola, porque queria colocar as suas filhas pequenininhas na escola. E a diretora quase que pediu desculpa por ser uma escola católica. Falou, a gente tem aula de religião aqui, mas assim, é uma coisa mais ecumênica. Ele falou, não, mas o que eu estou buscando é uma escola católica para os meus filhos. Se é isso, eu não quero. A senhora não precisa pedir desculpa para mim. Sim, já veio. Então, essa autonomia é exatamente essa autonomia que os pais têm, tipo, de tirar o filho de uma escola que é doutrinária. Sim. Então a solução é essa, né? Mudar o sistema, né? Tudo, na verdade, a pessoa que se sente... E acima de tudo, Jorge, acima de tudo, os pais eles precisam mostrar um outro lado, de uma forma doce, de uma forma tranquila, né? O meu filho estuda numa boa escola, mas onde 80% dos professores eles são de esquerda e, além de ser de esquerda, são petistas. Outro dia, ele falou para mim, pai, olha aqui o que a professora está passando. Ela pediu para a gente assistir o documentário daquela Pietra. Como é que era o nome do documentário? Que, na realidade, não era um documentário, né? Era um filme meio que tendencioso. Eu esqueci o nome do documentário agora. Ele falou, o que você acha, pai? Eu falei, eu acho que não tem problema algum. Mas ela mostrou 1964, o Brasil Paralelo. Porque tem que mostrar os dois. E depois debater com os alunos. Né? Então, assim, se a escola não mostra, nós temos que mostrar. Sim. E é o que acontece aqui no meu lar, é o que acontece aqui na minha família, é o que acontece aqui. Democracia em vertigem, obrigado, obrigado. Isso mesmo. Nossa, tem mais gente. Então, assim, só a democracia em vertigem não vale. Tem que ser democracia em vertigem, tem que ser o documentário da Brasil Paralelo. Daí sim. Então, assim, não é escola sem partido, é escola múltiplos partidos, que se perdeu, infelizmente. Então, os múltiplos partidos, eles têm que ser resgatados pelo pai, pela mãe e pela família. Perfeito, perfeito. Ótimo, professor. Muito bom. Bom, e separação, divórcio, o quanto isso... Acho que eu consigo colocar a pergunta aqui na tela. Bom, o quanto isso impacta negativamente nos filhos? A gente deveria perceber que o casamento é a instituição social mais desafiadora. É uma pena, Georgia, o que a pós-modernidade nos fez crer, que felicidade é sinônimo de prazer. Pois é. E a felicidade não é sinônimo de prazer, é o oposto. Né? O prazer você tem sozinho. Né? Felicidade você tem na relação. Prazer você consegue com substâncias. Né? A felicidade você consegue com pessoas. Né? O prazer é uma coisa de víscera. A felicidade é uma coisa sutil. O prazer é estimulante. A felicidade é apaziguadora. Ela diminui a ação de neurônios. É um contentamento. Né? E muitas pessoas, infelizmente, acreditam que no casamento, quando acaba a paixão, aquele tesão enlouquecido, o casamento acabou. E não, é a hora de praticar o amor. Né? E não de sentir o amor. As pessoas querem só sentir amor e não praticar o amor. Né? Quanto mais foi ficando fraquinho o fogo da paixão entre eu e minha esposa, mais eu me apaixonei por ela no sentido de ação, né? de amá-la verdadeiramente. Porque assim, é impossível. A paixão, ela é custosa energeticamente. Biologicamente falando, ela é custosa. Ninguém aguentaria viver a vida inteira apaixonado. Ia tomar muita energia. Né? Então, é um dó. Agora, perdão. Às vezes, os pais que estão vivendo junto no casamento, mas num casamento doente, podem ser tão perniciosos para os filhos quanto aqueles que se separam.
O problema não é a separação em si. O problema é se os pais, uma vez separados, não vão se desautorizar mutuamente na frente dos filhos, criando uma confusão enorme. Eu conheço muitos casais que, infelizmente, se separaram, mas olharam uns para os outros assim e falaram, olha, nós temos um filho, né? E o filho precisa de pai e precisa de mãe. Ele precisa de uma figura masculina e ele precisa de uma figura feminina. Né? E eu conto com você nessa jornada, né? Porque a gente não é mais marido e mulher, mas a gente pode ser parceiros na educação dos filhos. Então, depende. Depende como tudo, Jorge, que eu estou colocando aqui. Né? Eu conheço casais que estão juntos, gerando uma quantidade enorme de problemas na criação do filho. Eu conheço casais que estão juntos felizes numa família sólida. Eu conheço casais que se separaram e continuam sendo amigos e educando mutuamente seus filhos. E conheço casais que se separaram e ambos estão fazendo alienação parental e deixando os filhos absolutamente enlouquecidos e doentes mentalmente, espiritualmente. São vários casos, né, professor? Deixa eu ver aqui. Essa aqui, ó. Meus filhos têm 10 e 12 anos. Ainda consigo mudar algum comportamento ou introduzir a educação clássica? Acho que sim. Não é tão tarde. Não é tão tarde. Mas tem que ser natural. Tem que ser muito natural. Tem que ser homeopático. Tem que ser diariamente. Né? É importante que a gente aprenda a conversar com os nossos filhos. E tem um livro belíssimo, belíssimo, do professor Olavo de Carvalho, que é Aristóteles em Nova Perspectiva, que ele vai falar das 4 maneiras com as quais o ser humano pode falar, né? Pode expressar, pode se discursar. A poética, a retórica, a dialética e a analítica, a lógica. Se os pais não dominam esses 4 discursos, muito provavelmente eles vão ter problemas na educação dos filhos. Porque, às vezes, a gente não está preparado para debater com os nossos filhos dialeticamente. E o que é um debate dialético? Você, Jorge, tem um ponto de vista, eu tenho outro. Mas eu chamo você para falar, Jorge, você pode ser minha parceira? Eu quero que você critique o meu ponto de vista, a minha opinião, para eu checar se ela é boa mesma. Você me permite fazer isso contigo? Daí eu e você precisamos ser maduros, precisamos estar com o coração molinho para entrar nessa dialética verdadeira, para buscar uma verdade, que muitas vezes pode transcender nós dois. Né? E esse tipo de coração molinho é que os pais precisam ter para ir gradativamente fazendo com que os filhos percebam que existe muita coisa bacana e que eles ainda não conhecem, muitas vezes por um preconceito, muitas vezes por não encontrar na mídia, muitas vezes por não ser validado na sociedade. Mas sim, respondendo a ela, há tempo. Mas você precisa buscar auxílio, você precisa estudar para ser mãe, você precisa ter metodologias muito, muito, muito traçadas, corretas, né, para que você não perca mais tempo. Porque daqui a pouquinho vai ficar mais difícil ainda. Mas com 11, 12 aninhos ainda dá tempo. Super tranquilo. Show. Muito bom. Uma pergunta agora mais prática. É interessante assistir às aulas com os filhos? No caso, as aulas... Depende de como que o filho vai se sentir. Às vezes pode ser bom para ele, às vezes pode ser ruim para ele. Mas eu acho que em algum momento da pandemia, os pais devem assistir às aulas com os filhos até para ver o que os filhos estão aprendendo. Né? E eu tenho vários pais que ficaram horrorizados. Doutor Marcelo, meu Deus, mas o que os meus filhos estão aprendendo? Então, sim, mas depende muito da relação. Mas em algum momento vale a pena essa experiência, né? Até para a gente assumir mais responsabilidade com relação à educação dos pimpolhos. Show. Muito bom. Deixa eu ver aqui. Essa aqui é uma pergunta diferente. O que vocês acham das escolas militares? Necessárias. Né? Acho que quanto mais escolas diferentes nós tivermos, melhor. Né? Porque o que acontece hoje? As bases comuns nacionais curriculares, que é um calhamaço de 500 folhas, homogeneizou toda a educação de norte a sul, leste a oeste do país. Então,
O pai que quer escolher algum tipo de escola diferente para o seu filho, militar, católica, menos progressista, ele não encontra. Ele não encontra. Né? E eu não vejo problema algum em escolas militares, desde que o menino queira seguir carreira militar, queira aprender alguma coisa. Né? São escolas belíssimas, escolas tradicionalíssimas. E não tem como fazer uma escola militar e não aprender coisas muito importantes para a vida. Então, assim, eu gostaria que existissem muito mais escolas militares. Mas é diferente da militarização do ensino. Sim. Né? É completamente diferente. Tem opção? É possível? Vamos embora. Claro, sou totalmente a favor. Show. Muito legal. E olha essa pergunta que interessante agora. Como iniciar uma educação clássica em casa? Primeiro, estudando para isso. Né? Estudando muito, porque não é uma coisa tão simples. Existem muito bons profissionais hoje trabalhando com isso. Eu acho que se a mídia hoje ela está contaminada, totalmente contaminada e de certa forma é homogênea, existem vários pontos de luz dentro da própria internet. Né? Claro. Existem sites maravilhosos, existem trabalhos fantásticos sendo feitos, existem páginas maravilhosas. Vamos pegar, por exemplo, o trabalho do Ítalo Marcilli, da Sâmia Marcilli, do Rafael Nogueira, do Marcelo Gonzaga, que é um cara que ainda não é conhecido, mas assim é um gênio, um menino fantástico. Lá para o nordeste do país, Instituto Borborema, os meninos fazendo trabalhos fantásticos, professor Felipe Neri. Tem tanta coisa bacana, tanta coisa legal. Primeiro, nós nos capacitarmos como pais, para depois a gente assumir, pelo menos um meio homeschooling, dentro dessas linhas que as pessoas agora estão acordando, falando, uau, existe outro tipo de possibilidade, outras possibilidades. Isso é fantástico, isso é fantástico. É fantástico, é fantástico. Bom, o professor Marcelo Gonzaga também vai ser um professor da Escola da Família. Uhum. Vai entrar daqui acho que uns 3 meses, mais ou menos. Já dei um spoiler aqui. Que legal, que ótimo. Vou deixar de falar. Ótima contratação. Bom, e quando adolescente, já cresceu, já tem 19 anos, se acha dono do nariz e não obedece às regras? Sem nem o que falar. Porque com 19 anos, a personalidade já está bastante estruturada. Bastante estruturada. E é triste falar isso, é triste falar. Mas eu não sou um autor e nem um profissional de autoajuda. É muito difícil o ser humano mudar radicalmente depois dele ter passado por anos que são importantíssimos para a estruturação das conexões sinápticas, a primeira infância, a puberdade, a adolescência. Então, assim, com 19 anos não obedece às regras, filho, porta de casa está aberta. E, afinal de contas, já é um adulto. É maior de idade. Já é um adulto. Já é maior de idade. Já é maior de idade. Então, se já tem as suas próprias regras, provavelmente já consegue bancar a sua própria liberdade. É dolorido, é muito dolorido. Eu fico pensando, se eu tivesse esse problema, hoje eu não tenho. Meu filho de 16 anos não me dá problema algum, mas poderia dar, e deve ser muito dolorido para os pais. Mas algum erro grave foi feito lá atrás. Por isso que a Escola da Família vai trazer muita luz para que esses erros eles sejam minimizados. Perfeito. Bom, e agora, né, este mesmo assunto, a gente segue com essa pergunta. O homeschooling seria a melhor opção hoje para o ensino do meu filho? Será que é para todo mundo? Não, não é para todo mundo. Não é uma coisa tão simples assim. Aliás, a gente falou do Marcelo Gonzaga, e para quem quiser, procure lá no Instagram, o Instagram do Marcelo Gonzaga. Ele publica pouquíssimo, pouquíssimo. É um bicho do mato esse cara. Tem poucos seguidores, mas é riquíssimo as coisas que ele coloca lá. E ele fez uma live em casa, sozinho, explicando
a questão do homeschooling. Eu acho que vale muito a pena dar uma olhadinha. Tá Né? no Muito a pena. Mas, assim, tem muitos problemas aí. E a gente precisa olhar com muita parcimônia, com muito critério, porque homeschooling não é a salvação para todo mundo. Né? E para você educar o seu filho em casa, você vai ter que ter um tempo muito mais dilatado, vai ter que ter um conhecimento mais dilatado também, vai ter que se esforçar muito mais e pagar o preço. Não é tão simples assim. Claro, claro, com certeza. Uhum. Beleza. Ó, outra pergunta aqui. Professor, as telas podem prejudicar o desenvolvimento do cérebro das crianças? Não tenha dúvida. Não tenha dúvida que sim. Ela altera profundamente o circuito de recompensa. O circuito de recompensa é um circuito neuroquímico que a gente tem e que libera uma substância chamada dopamina sempre que a gente sente prazer em algo. Né? Por exemplo, estou morrendo de sede, vou tomar uma aguinha gelada e libera-se dopamina, né? Tô com fome, vou comer uma comida saudável, gostosa, libera dopamina. Situações prazerosas, elas ativam esse circuito de recompensa. E quanto mais dopamina a gente vai jogando no cérebro, pelo fato da dopamina ser um neurotransmissor excitatório, né, que ativa as células neurais, quanto mais células neurais são ativadas, mais o cérebro fala, caramba, tem muita ativação aqui. Vamos diminuir isso. Então o cérebro vai se dessensibilizando ao estímulo dopaminérgico. E vai ficando cada vez mais difícil da gente conseguir prazer. E daí o que a gente faz? A gente busca mais enlouquecidamente as fontes de prazer. Né? E para a juventude, ou para uma grande parcela da juventude, cada like que chega, né, na postagem, são liberações de dopamina. Porque, afinal de contas, gostam de mim. Né? Gostam de mim. E eles não percebem que isso é muito fugaz. Né? Que muitas vezes o like não significa absolutamente nada. Que as relações sociais que perduram são poucas relações. Né? Poucas. Quantos amigos nós temos verdadeiros, Jorge? Quantos amigos verdadeiros? Dá para contar numa mão. Amigo verdadeiro. Né? Então, sim, altera o cérebro. No meu Instagram tem um videozinho sobre isso, que eu mostro, inclusive, um vídeo que rolou aí no YouTube, nos WhatsApps, de uma menina de 11 anos tendo um verdadeiro surto dentro do avião, porque a mãe tirou o celular dela. Um surto muito parecido com o que tem um viciado em crack, um viciado em cocaína, quando não consegue a droga. Né? Então, hoje a Associação Norte-Americana de Pediatria, ela já se posiciona com mais ênfase. Fala, pais, cuidado, muito cuidado com tempo de tela. Né? E nós, pais da geração X, e os nossos filhos, os millennials, que têm filhos também, não fomos cuidadosos. Porque é cômodo para pai. Os pais falam a todo momento, meu filho não sai do celular e do tablet, mas quando saía para jantar, né, o pai, a mãe e os amigos, e a criança era pequenininha, colocava no cadeirão e botava um tablet. E daí acabou os problemas do casal. Né? Por quê? Porque é uma delícia, a criança fica ali brincando o tempo inteiro. É a mesma coisa que com 2, 3 anos de idade, você chegar para o teu filhinho e falar, olha, vem cá, filho, aqui é o bar. Né? Aqui é o bar. Tá liberado para você. Você pode escolher. Tem gin, tem uísque, tem cachaça da boa. É exatamente isso. É exatamente isso. Agora, muitos de nós não sabíamos disso, né? Muitos de nós não sabíamos. Hoje, a informação está aí. Hoje, a informação está aí. Então, a gente não pode mais fazer isso. Em hipótese alguma. Olha só, meu filho tem 11 anos e ainda não tem celular. Nossa, beleza. Tá no beleza. Chat. Não precisa ter, essa que é a verdade. Legal. Ó, tem mais perguntas aqui. Agora tá chegando cada vez mais perguntas aqui. Bom, professor, você vai gravar outros cursos na plataforma da Brasil Paralelo? Ah, meu amigo Maurício, claro que eu vou. Claro que eu vou, se Deus quiser, se Deus permitir. Né? Vou ficar habituê aí da Brasil Paralelo. Fui muito bem recebido, já me sinto parte da família. Se depender de mim, vocês vão ter que me aturar aí um tempão. Tá bom.
Bom, e vamos puxar uma pergunta então aqui do chat que eu achei bem interessante, que a gente não tocou nesse assunto, né? Tem uma pergunta aqui. Numa família, a mulher é o esteio da casa, estou certo? O que tem a dizer sobre, professor? Na grande maioria das vezes, sim. Na grande maioria das vezes, sim. Né? E isso coloca por terra, né, todo o feminismo radical, né? Toda essa dualidade que existe hoje ensandecida para separar homem e mulher, homossexual de heterossexual, brancos de negros. Ora, somos todos homo sapiens, mulheres e homens. E a história da humanidade é uma história de uma gigantesca e bem-sucedida parceria do macho da espécie Homo sapiens e da fêmea da espécie Homo sapiens, cada um com os seus atributos, cada um com as suas qualidades, cada um com as suas competências. A gente ouve muitas pessoas falando da Bíblia, né? Fala, nossa, a Bíblia é um patriarcado branco. Tá, lê a Bíblia, lê a Bíblia. Quem são as únicas pessoas que conseguem dobrar o patriarca? A mulher. A mulher, com a sua competência, com o seu jeitinho, né? Ela que dobra o patriarca, né? Tem, o senso comum fala muito, né? O marido é a cabeça da família e a mulher é o pescoço e vira a cabeça para onde ela quiser. Aqui em casa é assim. Quem manda é a Natália. Quem manda é minha esposa. Né? Então, assim, cada um tem o seu atributo. Outro dia eu estava dando uma olhadinha ali no Instagram e vi um post da página do Chesterton, né? E tem uma fala do Chesterton que é mais ou menos assim, né? As pessoas que criticam a mulher do lar, que fica em casa criando os filhos, né? Falam que é um pássaro na gaiola, aprisionado na gaiola, quando na realidade é um pássaro no ninho. Né? É um pássaro no ninho. Eu acho isso belíssimo. Muito bonito mesmo. É. Vamos responder mais uma pergunta? Pode Vambora. ser? Vamos. Então, vamos lá. Ausência paterna agora. E é a segunda vez que te perguntam isso. E essa está sendo mais específica. Está perguntando, ausência paterna é mesmo caos na vida das filhas, especialmente? Não só das filhas. Pois Não só das filhas. Dos filhos também. A ausência paterna, a ausência materna, é aquilo que eu venho batendo na tecla, né? Nós precisamos, principalmente quando estamos em formação, né? Do modelo masculino, do modelo feminino, do modelo da mãe, do modelo do pai. Tem cada pesquisa bacana, por exemplo, sabe-se que pais que ficam muito próximos das filhinhas, prolongam bastante a infância delas. Olha que legal. A neurociência mostra que muito provavelmente a filha, o cérebro da filha, percebe os feromônios do pai. Os feromônios do pai, né? Que são substâncias químicas que são utilizadas para nós nos atrairmos mutuamente. Mas pelo fato da filha estar percebendo o feromônio do pai, o cérebro fala, é melhor você não amadurecer agora. Para evitar o quê? O incesto. Em termos de natureza. Né? Então, o pai próximo ele vai fazer com que a puberdade da filha aconteça bem mais lá na frente, quando ela já vai estar mais madura para fazer boas escolhas, né? Quando ela já vai ter vivenciado toda a sua ludicidade, quando ela já vai ter sido amada pelo pai e pela mãe, sem nenhum tipo de conotação freudiana, né? Sexual. Né? Então, são coisas fantásticas. Né? A gente sabe que lares que foram desfeitos, né? Tem muito mais probabilidade de os filhos irem para a criminalidade, né? Dos filhos não terem um bom modelo, irem buscar o modelo faltante na rua, e daí é questão do acaso, porque os modelos nem sempre são bons. Na minha vida, por exemplo, a minha família ela foi fragmentada. Todas as pessoas da minha família eram muito boas, mas ela se fragmentou muito precocemente, né? Eu fui morar só com a minha mãe tinha que trabalhar, meu pai eu via pouco. Então eu cresci na rua, Georgia. Eu cresci na rua. E eu tive uma super sorte ao acaso de ter tido bons referenciais masculinos que eu buscava para suprir a ausência do meu pai, mas eu podia ter tido péssimos referenciais masculinos. Péssimos, né? Mas tive bons. Se fosse péssimo, provavelmente hoje eu não estava aqui. Teria falido na vida.
Né? Exatamente, tão importante a figura também, né? Perfeito, Ó, professor. o Álvaro tá falando, o homem deve obediência à mulher. Álvaro, aqui em casa, se eu não obedecer a Natália, eu tô frito, viu? Ai, muito bom. Muito bom. Professor, nós já temos que encerrar aqui a live. Senão vai cortar, a gente vai perder. Então a gente vai É isso deixar mesmo. a live salva aqui. Vamos esperar para ver se alguém vai mandar mais alguma pergunta. E a última. Vamos ver se aparece a última pergunta aqui. Gostaram da live com o professor Marcelo? Professor que agora é professor da Escola da Família, da Brasil Paralelo. Quem quiser aproveitar, a gente está oferecendo ainda desconto de pré-venda. E é isso, pessoal. Deixa eu ver se surge mais alguma pergunta. Ah, tem várias perguntas aqui, acabei de olhar. Olha só. Ah, olha que pergunta interessante. Vamos encerrar a live com essa que tá bem bacana. Professor, sobre as telas e liberações de dopamina, as aulas online também fazem mal nesse mesmo nível? Não, muito provavelmente não. Muito provavelmente não, porque na grande maioria das vezes o que os nossos filhos vão ter nas aulas online são encontros entristecedores e não prazerosos. Ai, ai. É, não é igual videogame, né? Uma Não rede é social. igual videogame, né? Não te dá recompensas muito rápidas, né? Tá. Show de bola, então. Professor, muito obrigado por ter aceitado o convite. E parece que tem uma live marcada também na Brasil Paralelo, mas aí não é tão caseira assim. Acho que é uma live mais profissional, né, que a gente vai fazer. Quinta-feira, provavelmente, eu vou estar aí na Brasil Paralelo, acho que para fazer com o Maurício. Queria Legal. agradecer muito, muito o teu convite. Queria agradecer muito a presença de todas as pessoas aqui, de todos os seguidores do núcleo da Brasil Paralelo. Né? E é um prazer enorme estar com vocês nessa empreitada tão bonita que é a Escola da Família. Muito obrigado a todos, muito obrigado a todas que estiveram aqui, mães, pais, professores. E, Jorge, conte comigo. Tá bom, obrigado, professor. Até mais, então. Valeu! Beijo. Tchau, tchau.